Queridos, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ter junto aqui no nosso canal o trabalho com as lições bíblicas dominical. Alguns comentários. Sabemos que vocês têm a sabedoria de Deus, vinda do Espírito Santo, e conhecem muito bem a palavra de Deus. E nós estamos aqui somente aprendendo junto com vocês. E o interesse nosso é de sempre comentar sobre as lições bíblicas dominical da Assembleia de Deus. E agora vamos estar na sétima lição, que é sobre Estevão, um Marte avivado. E gostamos muito de comparar quando se diz sobre aqueles que fazem a obra de Deus. Aqui vamos ter uma comparação de Estevão e Paulo. Paulo, um grande também desbravador do Evangelho. Estevão, ele envolveu na obra de Deus com um desejo intenso de fazer o que era necessário naquela época e o compromisso de Jesus para conosco, de ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Estevão estava vivendo na necessidade do Evangelho e com um propósito só, de lembrar aquele povo que estava acontecendo algo extraordinário naquela época e trouxe para nós hoje a continuação. Estevão trabalhou com um propósito só. E já quero na introdução falar com os irmãos, com vocês que são professores e alunos, que nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Existem muitas igrejas fazendo a obra de Deus, mas muitos obreiros que trabalham somente com a presença do seu pastor. Podemos entender sobre líderes religiosos na vida atual que só se desenvolvem o seu ministério se o seu pastor estiver do lado. A necessidade de entender sobre o auxílio do Espírito Santo nos deixa submisso ao ministério, que somos na casa de Deus como obreiros, mas também temos que dar prioridade ao Espírito Santo. Eu vou colocar uma comparação de você que é assembleiano, ou você de qualquer outra denominação, mas quando falta o pastor atual, você é o pastor, vamos colocar você como pastor. Quando você falta no dia do trabalho na igreja, e alguns dos membros da igreja, não vai à igreja sabendo que você não foi. Uma vez um pastor até falou comigo assim, diz ele que uma vez um membro viu ele saindo de casa, e ele morava perto do pastor, e falou com o pastor: "O senhor vai à igreja hoje, pastor?" Ele falou assim: "Não, hoje não vou à igreja." Aí esse membro que estava indo para a igreja voltou e falou assim: "Então não vou também não, tem um tanto de coisa para resolver." Quer dizer, ele só ia se o pastor fosse. E no exemplo de Estevão se envolveu tanto na obra de Deus que o Espírito Santo o induzia a fazer, independente de quem estivesse perto. Se tivesse o pastor do seu lado, ele estava desenvolvendo o seu ministério. Se tivesse somente ele estaria desenvolvendo o ministério. Estevão foi um mártir, morreu em prol do Evangelho, um diácono que fez um trabalho esplêndido como evangelista. E temos hoje essas considerações àqueles que fazem parte do ministério, que têm o desejo de fazer a obra de Deus, independente da presença do seu pastor líder. Claro que tem que ser submisso. Estou dizendo aquele que somente anda igual um carrinho de mão, só anda se o pastor estiver empurrando ele. Se o pastor não estiver naquele dia, pegou uma férias, vai viajar, não, hoje o pastor não foi, então eu vou ficar em casa. Quando o pastor programa um trabalho de evangelização, eu estou junto. Quando o pastor programa um trabalho de oração, eu estou junto. Mas se o pastor não programar
dá autoridade para alguém na igreja programar um trabalho, aquela pessoa fala assim, não é o pastor que está falando, então não vou estar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo que move a igreja. Nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Estevão era o quê? O templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, vamos lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vivia sobre o domínio dos escribas e até os próprios sacerdotes. Do lado de Gamaliel, o apóstolo Paulo, ele não era um ímpio. O apóstolo Paulo era dedicado à obra de Deus, tinha um total compromisso com a lei de Moisés. Quando ele ouviu falar do Evangelho de Jesus, ele imaginou que aquilo seria, naquele momento, heresia para o próprio ministério, sabendo que o Evangelho ele é continuidade nos dias de hoje, com o trabalho de Estevão. Estevão e Paulo, eu coloco os dois em comparação, junto com esta sentido figurado, sobre o nosso procedimento na obra de Deus. Apóstolo Paulo, com desejo de fazer as coisas certinha, o apóstolo Paulo estava perseguindo o ministério de Jesus, sem saber que Deus já tinha um projeto na vida de Paulo. Então, vamos na introdução da nossa leitura em classe, Atos capítulo 6, verso 8 a 10 e Atos 7, 54 a 60. Vamos, Atos 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios de grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito Santo com que falava. E ouvindo isto, eles enfureceram-se em seu coração, rangia-se os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Aqui estamos falando na leitura bíblica em classe. Eu vou fazer com mais resumo que eu puder, para não tomar o seu tempo. E continuando no capítulo 7, e o verso 57, mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra Estevão, e expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas os depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ao Saulo entrando aí, o apóstolo Paulo hoje, como a Bíblia, após ele se converteu ao Evangelho, ele se tornou o nome de Paulo, mas era Saulo quando estava vendo a situação de Estevão sendo apedrejado. E o verso 59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão falava: recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O próprio Estevão, tendo a necessidade de fazer a obra de Deus, sabendo que estava sendo martirizado naquele momento, sentiu na necessidade de não acusar aqueles que estavam apedrejando ele, porque ele sabia que aquela guerra, aquela batalha era espiritual. Estevão estava sendo usado pelo Espírito Santo. Lembrando que nós vivemos nos dias de hoje com esta situação de vivermos na dispensação da graça, mas precisamos batalhar.
sermos igrejas envolvidos, né? Porque para sermos igrejas temos que estar juntos com os membros para compor a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Para ser igreja, temos que estar unidos. Nós somos os membros. Para compor uma igreja, temos que estar unidos. Então tem muita gente que pensa que se ele ficar em casa, no seu conforto, somente orando a Deus, com o propósito de dar a Ele toda exaltação e louvor, ele já é uma igreja. Não, a Bíblia diz que Deus vai buscar, através de Jesus, uma igreja separada. Igreja é o corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que estar juntos para sermos arrebatados com a igreja, como a Bíblia diz, tá bom? Então vamos já direcionar para a nossa introdução, que vai neste momento dar continuidade na vida de Estevão, a experiência que ele teve com Jesus, na lição 7. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, e avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja, Estevão era cheio de fé e de poder. Isso é muito necessário para nós, termos a nossa carteirinha de diácono, quem é diácono ou quem é presbítero, e ter a sua carteirinha como obreiro, mas ser cheio do Espírito Santo. A carteirinha não te leva a lugar nenhum. Você tem que ter fé e ser cheio do Espírito Santo, como Estevão era. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, em Atos 6 e 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, a unção do Espírito Santo causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi servo fiel até a morte. Repara bem, e receberá a coroa da vida. Repara bem, ele cumpriu o que a Bíblia diz no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte. Ele foi fiel, e de fato a coroa da vida está para aqueles que são fiéis. Vamos para o testemunho de Estevão no tópico 1. Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, 3 e 5. Claramente o evangelista Lucas faz a menção do destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Atos 6 e 5. No livro de Lucas está claramente dizendo que Estevão era um homem de fé, além de ser diácono, com o propósito de servir a Deus. Ele tinha fé e era cheio do Espírito Santo. Temos que estar cheio do Espírito Santo. O versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6 e 8. Repara bem, o que acontece com aqueles que estão cheios de fé? Ele anda com grandes sinais. Olha, repara bem, onde você coloca a planta do seu pé, cheio, com grande audácia, os sinais acontecem. Isso acontecia com Pedro. Destaca na igreja muitos obreiros, muitos crentes que não são consagrados no ministério, que está aguardando o tempo certo, mas fazem a obra de Deus sem ser de verdade um presbítero, um diácono, um obreiro. Ele faz a obra de Deus com desejo próprio, junto com o Espírito Santo, na necessidade de continuar fazendo, sem necessidade de ser separado, ser consagrado. A partir do momento que você é chamado para a obra de Deus, aceitou Jesus como Salvador, você levantou a sua mão, se entregou ao ministério de Jesus, ao Evangelho, você tem toda a liberdade de pregar o Evangelho. Mas aí você precisa fazer o quê? Estudar a Bíblia Sagrada.
Eu tenho aqui, lembrando aqui da Bíblia Sagrada, a Bíblia dos 70 anos das Assembleias de Deus. Isso aqui é um presente que nós tivemos aqui no ministério em Ipatinga, Minas Gerais, como obreiro, e aqui fala sobre o ministério das Assembleias de Deus de Ipatinga e Coronel Fabriciano, com o nosso pastor Júnior Calais, que também anterior, nosso pastor de honra, pastor Antônio Rosa. Nós temos esta Bíblia Sagrada que deixamos, que foi feita em edição comemorativa. Isso é bênção. Eu estou aqui parando um momento para lembrar vocês que nós temos o privilégio de fazer a obra de Deus, trazendo uma história do Evangelho com o próprio ministério aqui de Ipatinga, Minas Gerais. Deus abençoe o pastor Júnior Calais e toda a sua equipe de diretoria. Vamos voltar aqui na lição bíblica dominical. Essa reputação causou inveja em grande oposição dos adversários da igreja. Isso aconteceu com Estevão, levando-se alguns da sinagoga chamado de libertinos, sirineus, de alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Eles tentavam de tudo argumentar, dizendo que Estevão estava errado. Mas nos dias de hoje, observa que muitas pessoas tentam argumentar, querendo te provar que você não está indo no caminho certo. E a Bíblia é o nosso manual. Isso aqui é o manual. Estevão tinha o Espírito Santo, era cheio do poder, creio que estudava a palavra de Deus sempre e com o propósito de pregar o Evangelho. Contou para aquele povo daquela época até a história de Jesus. O Evangelho que ele estava pregando estava dizendo: olha, esse Jesus que estou falando com vocês é da época, eu vou lembrar vocês de Abraão, vou lembrar vocês da história do próprio nosso libertador de Israel, que era Moisés, e começou a contar gradativamente a história para o povo entender que aquilo que ele estava pregando não era heresia. O que ele estava pregando era a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Vamos voltar, vamos passar para o subtópico 2, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja, de meios escusos, desonestos, malignos contra a fé cristã, e em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito que com ele estava, usaram o suborno para aliviar os homens. Olha, eu estou lendo a lição bíblica dominical. Para aliciar os homens, eles usaram de suborno os ímpios a fim de acusar Estevão com mentiras. E esses adversários levaram falsos testemunhos que acusaram a blasfemar contra Moisés e contra Deus. Naquela época, a lei de Moisés, como Paulo seguia, como eu quis lembrar vocês que Paulo não era um ímpio, Paulo era um zeloso na lei de Moisés. Só que Paulo não entendia, ainda não foi, o Espírito Santo ainda não tinha convencido a Paulo a se entregar. Paulo tinha que viver uma experiência, ainda precisava de uma experiência para ser aquele homem aprovado por Deus. E Paulo, participando daquela situação do martírio de Estevão, estava do lado, observando, dando liberdade, porque ele era a autoridade, ele dava liberdade ao povo fazer o que estava fazendo. Então, Paulo observou aquilo e começou a ter no seu coração, imagino, mais raiva dos crentes, dos cristãos, daqueles que estavam pregando a palavra do Evangelho, e começou a aumentar o seu desejo de perseguir os seguidores de Jesus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa, levaram-no violentamente ao sinédrio. Repara bem, quando aconteceu isso, os sacerdotes começaram a envolver com isso também, os religiosos, os políticos da época. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos neles, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Repara bem, brilhando como o rosto de um anjo.
que Deus usa o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Irmãos, a intimidade com o Espírito Santo é muito séria. Nós precisamos ter essa intimidade. É muito gostosa. É satisfatória a nossa intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa estar conosco dia a dia. Aqui tem um copo de água. Um copo de água. A Bíblia diz que temos que ser cheio do Espírito Santo. Cheio. Cheio é cheio. Então aqui falta alguma coisa. Tem crente que quase está cheio, mas ainda tem dúvida, não entendem o verdadeiro evangelho e ficam quase cheios do Espírito Santo. Isso atrapalha o seu desenvolvimento da obra de Deus. Tem muitos crentes que pensam que somente estudar e adorar a Deus e cantar louvores ao Senhor está muito bem. Não. Somente estudar a Bíblia Sagrada está muito bem. Não está. A Bíblia diz que nós precisamos de conversar com Deus, falar com Deus. Para falar com Deus, precisamos fazer o quê? Orar. Todo dia, nós falamos com Deus, de minuto em minuto, quando levantamos do nosso aposento, da nossa cama, quando vamos deitar, falamos com Deus. Mas a Bíblia diz que nós precisamos falar com Ele tete a tete. Como você conversa com uma autoridade, você se prontifica. Você não vai de qualquer maneira para falar com a autoridade. E chega lá, você tem que ter um procedimento de cumprimentação para chegar naquela autoridade, um juiz, pelo menos. Um exemplo, quer dizer. Você não chega de qualquer maneira no juiz. Então você precisa se prontificar. Para falar com Deus, temos que adorá-lo em espírito e verdade. Entender que o Espírito Santo que conduz até Ele. Temos que nos prostrar. O que é prostrar? Prostrar é ficar de joelho. Claro que não é somente de joelho que se ora a Deus. Você ora no momento que você estiver em espírito, deitado, sentado, assentado, de qualquer jeito. Em pé. Você estiver trabalhando, você pode estar trabalhando como pedreiro, como advogado, como médico, trabalhando na cirurgia. Do jeito que você estiver trabalhando, você pode a sua mente ligada com Deus, adorando a Ele. Mas quando se diz sobre reverência, é diferente. Reverência é você ajoelhar e falar com Ele em reverência. Isso é reverência. Mas de qualquer maneira você pode falar com Deus. Você pode estar tomando banho, cantando hino, exaltando o nome do Senhor. Está lá pelado, tomando banho. Seminu, tomando banho. Você pode estar pescando e cheio do Espírito Santo. Mas Estevão vivia 24 horas cheio do Espírito Santo. A Bíblia nos traz um exemplo de muitos outros que pregaram a palavra de Deus sem precisar de sair para a rua pregando. Orava, eram governadores, como Daniel, eram governadores. O seu próprio testemunho trazia para todos que Deus era o Deus que ele servia, o verdadeiro Deus, o próprio Daniel, profeta Daniel. Temos outros exemplos na Bíblia Sagrada, mas estamos falando hoje sobre Estevão e um pouco de apóstolo Paulo, que era Saulo na época. Vamos dar continuidade no que se condiz sobre o nosso assunto da lição de hoje. O tópico 2, que fala sobre a preciosa morte de Estevão, ficou marcado, e é preciosa esse fato que aconteceu. O subtópico 1 do tópico 2 fala sobre estar cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro martírio da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial. O tamanho êxtase espiritual, maravilha, né? Percebe-se que ele estava sendo apedrejado e ele viu a sua visão,
chegou-se ao compreendimento que Jesus estava do lado do Pai, do nosso grande Deus. De modo que a sua morte não o intimidou, a morte chegou para ele, mas ele falou assim: olha, não tem problema não, pode vir, eu estou vendo os céus abertos. Isso é glorioso, isso é muita intimidade com Deus. Sobre o subtópico 1 do tópico 2, a preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo. Aqui já falamos sobre o que aconteceu após as fúrias, dos inimigos de Cristo, que tentaram de todo jeito calar Estevão. Fizeram de tudo, mas Estevão estava com os olhos vidrados, olhos aos céus, e viu a grande visão de Jesus ao lado de Deus. Nós vamos fazer o máximo de rápido para adiantar, acelerar esta lição, porque por ser a primeira lição, é uma experiência, mas vamos dar continuidade e vamos passar agora o subtópico 2. Rapidamente, a violência dos acusadores, o subtópico 2 do tópico 2, a violência dos acusadores. Se os seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportavam ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus no céu. Como fim de executá-lo, o expulsaram da cidade e apredejaram perante um jovem chamado Saulo. Saulo aparecendo de novo. Irmãos, as obras de Deus, as coisas de Deus, os trabalhos que direcionam para Deus, o inimigo das nossas almas não gosta. Então Estevão estava com o propósito de fazer o que era de fato o propósito do Evangelho, de trazer boas novas, e dizia sobre as boas novas. E isso incomoda o inferno. Eu imagino aquelas pessoas usadas pelo diabo, fazendo tudo para atrapalhar o desenvolvimento do Evangelho. Estevão sofrendo as perseguições, mas não deixou de fazer o que é o compromisso da obra de Deus. O perdão é o subtópico 3, o perdão no martírio. Estevão, além de estar sendo apedrejado e perseguido e impedido de fazer a obra de Deus, ele não desistiu e, além disso, ele se colocou de joelho e com grande voz ele falou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quer dizer, não deixa eles serem culpados disso. Eles estão fazendo isso, é como se eu estivesse falando, ou você falando: Senhor, eles não estão enxergando o que estão fazendo, não estão entendendo, estão sendo usados pelo diabo. Acontece muito nos dias de hoje, as pessoas te perseguindo e pensando que estão fazendo certo, você sendo chamado para a obra de Deus, com a necessidade de pregar o Evangelho e o propósito, e as pessoas do seu lado, que se dizem evangélicos, e te perseguem. Se você crescer ministerialmente, você tem pessoas invejosas do seu lado, querendo a sua derrota, ou até mesmo que seja destruído, literalmente, porque incomoda-os o seu trabalho. Continue fazendo a obra de Deus, não deixa de fazer o que Deus mandou fazer. Importa as acusações, as invejas, as perseguições. Faça como Estevão, andou certo, com propósito só e cheio do Espírito Santo. Vamos dar continuidade no trabalho que é o propósito desta lição, que é a lição 7, sobre a história de um homem que sofreu martírio, que é o diácono Estevão. O terceiro tópico para encerrar, subtópico 1 do terceiro tópico. O terceiro tópico é avivamento no sofrimento. E o subtópico do terceiro tópico fala sobre sofrimentos e morte dos apóstolos, sofrimento no singular e morte dos apóstolos no plural. Vários apóstolos sofreram perseguições e foram mortos,
Então a Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros que são paralelos à história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto. A tradição histórica é transmitida oralmente e registrada em alguns escritos. Diz que, com exceção a João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Isso é a história paralela, não é a Bíblia que diz, mas segundo as histórias, eles tiveram situações complicadas no final de suas vidas, mas não deixaram de fazer o que é o ide, pregando a palavra do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Vamos ser avivados junto como eles eram? Vamos ser avivados? Vamos continuar fazendo essa obra de Deus? Avivado? O que é ser avivado? Não é gritar, pregar com eloquência, com aquele ânimo. Avivado é você, cada dia, você continuar renovando as suas forças com Cristo. A cada passo que você dá, você renova suas forças. Isso é um avivamento. E isso aconteceu com Estevão e com os apóstolos. Os apóstolos espiritualmente avivados, quantas vezes somos tentados a negar a Jesus por motivos banais, quer na família, junto com a sua própria família, que muitos não acreditam no seu potencial, e quer na escola, quer na tradição de uma posição profissional, e é muito sério. Talvez na escola você sofre até bullying, e até no próprio trabalho, de pessoas que querem tentar te intimidar com conhecimentos. Eu, como enfermeiro, uma certa época, o médico, eu gosto de contar esse testemunho porque é uma prova que nós somos cada dia perseguidos, como Estevão foi. E na minha época, como enfermeiro, um médico começou até a querer me intimidar, junto com a equipe de médicos. Eu comentei com ele, falei assim, a única diferença entre eu e você é que você estudou mais do que eu, teve a oportunidade, 4 anos a mais você estudou e formou a medicina. Mas em questão da Bíblia Sagrada e do Evangelho de Jesus, eu estou à frente do Senhor. Ele olhou para mim assim, por que você fala? Porque o Espírito Santo ainda não revelou ao Senhor as boas novas. Aí você fica nessa situação de tentar intimidar com palavras que talvez sejam bem apreciadas, mas não vai me convencer que eu estou errado. Agora eu te provo pela Bíblia que o Senhor está errado. O Senhor precisa aceitar a Jesus como Salvador. A ciência, a medicina não vai te levar a lugar nenhum. Mas tem muitas experiências que o Senhor vê na medicina que prova claramente que Jesus, além de ser o nosso Salvador, ele cura enfermidades. Ele olhou para mim, você não está errado nesse sentido. Então nós temos que, aonde estivermos, não podemos ser intimidados na profissão, não podemos usar o momento da profissão trabalhando e pregar o Evangelho na hora da produção, na hora de uma reunião, não, mas temos que ter um bom testemunho, e quando houver a oportunidade, nós falarmos de Jesus, como Estevão falou. A oportunidade de Estevão foi aquele momento, ele não se atreveu a atrapalhar nenhum trabalho secular, ele chegou e provou na sinagoga, e provou naquele momento o que ele precisava responder de fato as perguntas daqueles homens que se sentiam estudiosos e religiosos, também políticos, e Estevão provou para eles. Agora o subtópico 2 do tópico 3, avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova nossas forças. Falei agora há pouco sobre o nosso renovo a cada dia. Então o Espírito Santo, ele nos renova, e a Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades.
para o crente espiritualmente avivado quando diante do sofrimento e alegria do Senhor, a sua força. Estou lendo a lição dominical. Por isto que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as agrulhas pelas quais se passam, né? Então, a conclusão, meu amado irmão e amigo, professor, líder e também até obreiro, ou aluno, né, que está participando, você precisa ter no seu coração o propósito do Espírito Santo, as necessidades de pregar o Evangelho. O único meio de pregar o Evangelho é ter o Espírito Santo. Se você estiver numa igreja que não tenha o Espírito Santo, ela se torna uma comunidade. Ela não é uma igreja, ela se torna uma comunidade. Ela tem que ter o Espírito Santo para ser uma igreja. Tendo o Espírito Santo, ela é uma igreja. E você fazendo parte desta igreja, você é um membro e você é o templo do Espírito Santo. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, de testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força, equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida, a exemplo do primeiro mártir da igreja antiga. Não neguemos a Cristo. Deus os abençoe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você precisar de algumas referências bíblicas, algumas perguntas e respostas, você pode ligar também no número 31 98512 4899 ou no e-mail alfa-e-ômega190@gmail.com. Pode comunicar conosco pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E estamos à sua disposição para falar do grande e precioso Evangelho de Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe você e Deus seja contigo e com a sua família. Paz do Senhor Jesus.